Olá pessoal, hoje falaremos sobre envenenamentos e intoxicação. Bom, então a intoxicação é uma emergência médica caracterizada por distúrbios funcionais do organismo humano causados pela interação com substâncias tóxicas de quaisquer naturezas. Então nós temos substâncias que são alucinógenos, como o LSD, substâncias químicas voláteis que têm fácil evaporação, então acetona, estimulantes, como exemplo, anfetamina, depressores, como exemplo, o diazepam, que é uma medicação, tá? Então, é importante a gente falar sobre o que é ser tóxico, que substância é tóxico. Então, tóxico ou veneno é qualquer substância que afeta a saúde ou causa morte por sua ação química quando ela interage com o organismo. Por onde que pode entrar uma substância tóxica? Pode ser por uma ingestão da substância química, por exemplo, um medicamento, pode ser acidental, uma quantidade maior do que o que estava prescrito, ou pode ser intencionalmente, como ocorre numa tentativa de suicídio. Pode ocorrer por absorção. A absorção é através do contato direto da pele com certas substâncias. Então, a própria pele, ela absorve aquela substância. Pode ser por inalação, então você inala alguma substância que está no ambiente, seja ela em forma de aerossóis, pós, fumaça, gases. Então, por exemplo, está tendo incêndio, a fumaça ela é tóxica, você inala e acaba tendo uma intoxicação. Pode ser por injeção, então injeção é tudo aquilo que vai perfurar a integridade da pele, vai perder a integridade da pele. Então, quando existe uma inoculação do organismo humano através de peçonhas, através dos animais peçonhentos que vão lá e inoculam seu veneno, ou não peçonhentos que seja, mas quando for peçonhento, a substância que ele está liberando vai ser tóxica e vai trazer malefícios para o indivíduo. Ou então, uma seringa, se for um uso de medicamento, que também poderia ser uma via de ingresso de substâncias. Principais substâncias envolvidas nos casos de intoxicações, nós temos os medicamentos, então, como exemplo, antidepressivos, estimulantes, analgésicos, xaropes. Nós temos produtos de limpeza doméstica, como cera, lustramóveis, detergente, desinfetantes, entre outros. Até que a gente sempre toma o cuidado com crianças que não sabem, que não pode ingerir, por exemplo, esses produtos de limpeza em casa. Então, a gente sempre tem essa recomendação de deixar os produtos longe do local onde a criança pode pegar, porque ela pode ingerir esse tipo de produto e ser tóxico para ela, né? Os cosméticos, então esmalte, acetona ou algum talco. Aqueles derivados de petróleo, como gasolina, óleo diesel, graxa, naftalina. Temos também pesticidas, raticidas, inseticidas, agrotóxicos, soda cáustica. Tudo isso são substâncias que podem gerar intoxicação se ingeridas, né, ou então em contato com a pele e absorvidas. Temos também plantas venenosas que são tóxicas. Então, dois exemplos, a espirradeira e Comigo Ninguém Pode. E alguns outros, como alimentos contaminados, então alimentos que estão, que a gente fala que pode gerar uma intoxicação alimentar, porque existe lá um alimento que a pessoa ingeriu e estava contaminado. Pode ser por uma ingestão de chumbo, isso também é comum em tentativa de suicídio, ou então uso de drogas injetáveis. Quais são os sinais e sintomas? Então, no geral, porque a gente está falando de várias possibilidades de substâncias, né? Endógenas, exógenas, então internas, ou aquelas que são externas. Então, a gente tem que pensar no geral, já que a gente está falando de intoxicação, do que pode acontecer, como essa pessoa pode se apresentar. Então, ela pode ter, se ela ingeriu, ela pode ter queimadura ao redor da boca. Então, tem substâncias que corroem a parte da pele.
Se for uma criança, por exemplo, você não sabe o que ingeriu, você pode perceber pelo hálito, que tem odor característico daquela substância. Pode apresentar cialorreia, que é a salivação intensa, sudorese, que é o suor. Você pode verificar a presença da substância química que foi utilizada, caso até a pessoa tenha desmaiado, você vê ao lado dela a substância química no ambiente, no corpo, então até nas vestes da vítima. Pode verificar alteração na frequência respiratória e na qualidade da respiração, então ela pode ficar com um desconforto respiratório. Pode ter alteração também na frequência e na qualidade do pulso, então pode ter um pulso tanto mais rápido, como taquicardia, ou mais lento, como bradicardia, e pode ser que o pulso esteja mais fraquinho, então a gente fala filiforme, ou mais forte, onde a gente realmente está tendo um pulso cheio. Podemos verificar alterações na pupila também, então a pupila normalmente ela fica mais dilatada. Também o paciente pode referir dor abdominal, então vamos dizer que ele se alimentou de um alimento contaminado, ele pode sentir dor abdominal, náuseas, vômito, pode ter diarreia, pode ser que ele apresente hemorragias digestivas, dependendo da gravidade dessa substância e da quantidade consumida. Pode ser que ele tenha distúrbios visuais, tenha tosse e comece a apresentar reações na pele, como coceira e prurido é a mesma coisa, ardência, queimadura, queimadura química na própria região da pele, caso tenha sido contato, aumento da temperatura, alguma marca de picada, se foi por conta de uma substância tóxica que foi inoculada, como uma picada de animal. A pessoa pode apresentar uma confusão mental, pode perder a consciência, então ter um desmaio, ficar inconsciente, apresentar uma convulsão, pode chegar a ter uma parada respiratória ou então até uma parada cardiorrespiratória. O que a gente deve fazer? Qual que é o tratamento pré-hospitalar, que vai diferir do tratamento hospitalar? Então, no pré-hospitalar, se eu tiver contato com uma pessoa que ingeriu uma substância tóxica ou que teve contato com um ambiente que apresentava, que era tóxico por fumaça, ou se essa pessoa teve contato na pele com uma substância química e é tóxica. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é qual é a segurança que essa pessoa tem de estar lá neste ambiente. Então, vamos só ver quais foram os fatores que causaram, se existe a segurança tanto para a vítima quanto para o profissional atuar. Se houver necessidade, remove a vítima do local de risco, tá? Se não, atende naquele local mesmo. Então, deve-se avaliar a vítima e tratar os problemas encontrados em ordem de prioridade, respeitando sempre aquela avaliação primária que a gente já viu. Verificar se a situação exige transporte imediato ao hospital ou se podemos, de repente, aguardar unidade de suporte avançado ou o SAMU chegar. Remover as roupas contaminadas, então caso tenha sido alguma toxicidade por derrubar um líquido, uma substância na pele, esteja essa substância na roupa, é importante que tire essa roupa para que não tenha maior contato da pele com a substância e automaticamente da roupa. Não deve induzir o vômito, que é algo bem comum, que muitas pessoas pensam que deve ser feito, porque mais uma vez vai estar passando na região onde ele ingeriu, ele vai estar novamente para causar, né, quando você causa o vômito, você pode agravar a situação, então não deve ser induzido o vômito. No caso, então, da substância ter contato com a pele, deve-se remover essa substância, então não só tirar a roupa, mas como também lavar bastante, lavar com água limpa, com água corrente, ou então com soro fisiológico, para conseguir eliminar o máximo dessa substância da pele. Deve-se prevenir a hipotermia, que é um dos efeitos que pode acabar acontecendo com uma vítima de ingestão de substâncias tóxicas. Então, mantenha ela com a roupa dela, se não for algo que tenha contato com a roupa, ou então cubra ela com o que você tiver, seja um cobertor, seja uma manta, seja uma blusa de frio, porque nós temos que evitar que essa pessoa perca muita temperatura. Verificar também se há necessidade de restringir a vítima, porque dependendo do que ela
ingeriu pode estar estimulando ela, ela pode ficar mais agressiva, agitada, então talvez a gente precise segurar ela, restringir. Vítimas inconscientes que não sofreram trauma, elas devem ser posicionadas e transportadas em posição de recuperação, que é aquela posição lateral de segurança, tá? E para substâncias tóxicas inalatórias, deve-se remover essa vítima do local de exposição. Vítimas conscientes, então elas estão acordadas, mas que apresentam dificuldade respiratória, a gente deve fazer com que o posicionamento dela fique mais favorável para a ventilação. Então, deve ser transportadas sentadas, semi-sentada, com a cabeça mais levantada. O transporte, é importante transportar com a vítima a substância que ela ingeriu, ou as possíveis substâncias, porque com isso dá para identificar e explicar melhor o caso quando chegar, por exemplo, no hospital. Então pode levar o recipiente, pode levar aplicador de drogas ou então o próprio vômito, porque com isso pode fazer uma análise e conseguir identificar qual foi a causa da intoxicação ou do envenenamento. É isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada.